Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre o corpo emocional, o corpo mental e o corpo causal. O corpo emocional, também chamado de corpo astral, é bem mais sutil do que o corpo etérico. Como seu próprio nome já diz, ele é um veículo pelo qual nós expressamos nossos sentimentos, nossos desejos e nossas emoções. É ele que transmite as informações que chegam no nosso corpo físico e na nossa mente, servindo também como intermediário entre o corpo mental e o físico. Ele age transmitindo as vibrações do corpo físico e para o corpo físico, evidentemente com a ajuda do corpo etérico, como nós vimos na aula anterior. De acordo com Maria José Álvarez Garrido, no livro Chakras, a viagem do herói, o corpo emocional seria como um inconsciente que foi definido por Jung. Durante toda a nossa vida, ele vai guardando as emoções que nós experimentamos e que fazem parte dos arquétipos do que nós achamos que somos. Esses arquétipos emitem vibrações, e essas vibrações, por sua vez, transmitem mensagens inconscientes que nós mandamos para o exterior. Ela explica também que muitas dessas emoções ficam bloqueadas em algum momento da nossa evolução e terminam armazenando angústia, solidão, rejeição e falta de autoestima. Como eu falei, tudo aquilo que afeta o nosso corpo físico é transmitido para o corpo emocional em forma de vibrações. E como funciona isso? Para nós sentirmos dor ou prazer, essas vibrações precisam chegar no corpo emocional e ficam gravadas nele, gerando memórias. Se essas vibrações forem boas, vão gerar memórias também boas. Do contrário, vão gerar memórias ruins e, inclusive, traumas que podem ser levados para outras vidas. Isso porque o corpo emocional pode sentir desde paixões terrenas até emoções inspiradoras. Pode sentir desejos, emoções e sentimentos, tanto de nível superior quanto de nível inferior. Perante o que foi exposto, temos duas questões para analisar, refletir e agir. A primeira é como trabalhar sobre as memórias traumáticas trazidas de outras vidas que ainda influenciam na nossa vida atual. E a segunda é como trabalhar na vida atual para melhorar nosso presente e nossas experiências futuras. Como terapeutas holísticos, se atendemos uma pessoa com registros emocionais desta vida, isso precisa ser tratado também pela psicologia. Agora, se identificarmos registros de outras vidas, nós tratamos o quê? O corpo emocional. Mas, de novo, o consulente precisa tomar consciência dos padrões repetitivos que ele trouxe de outra vida, de outra existência. Mas não se preocupe, para isso nós vamos contar com os recursos adequados no momento adequado. Porque agora nós vamos falar do corpo emocional. Assim como o corpo mental, digo. Assim como o corpo emocional é o veículo pelo qual nós expressamos sentimentos, desejos e emoções, o corpo mental é o veículo do nosso eu superior. Ele é utilizado pelo nosso eu superior para manifestar e expressar o nosso intelecto. Ele faz isso sobre e através do corpo emocional e dos corpos físicos, que eu chamo de físico e o etérico. Isso acontece porque o corpo emocional e o mental estão muito, muito, muito ligados e se influenciam mutuamente. E é fácil a gente entender essa ligação porque pensamentos e emoções estão interligados também. Então, existe ligação e influência mútua entre o emocional e o mental. Assim como acontece com o corpo emocional, o teor dos nossos pensamentos também influencia no nosso corpo físico e estabelece padrões vibratórios que podem ser determinantes no fator doença-saúde. Um exemplo é a ideia fixa, muito comum em casos de depressão. Certos padrões emocionais,
mentais e comportamentais gravados nos nossos corpos sutis desencadeiam uma depressão. E a depressão, por sua vez, vai afetando os nossos corpos sutis e os físicos, porque os sintomas da depressão agravam o teor desses pensamentos, dessas emoções e desses comportamentos. Aquelas ideias de suicídio, aquele sentimento de inutilidade, aquela falta de energia, a apatia pela vida, enfim. Isso vai agravando, vai se agravando se o quadro depressivo não for tratado. É um mecanismo complexo. Quando estamos em contato com o entorno, isso gera uma sensação no corpo emocional. Essa sensação é percebida pelo corpo mental. Como os dois corpos estão muito interligados, eles combinam a percepção de cada um, formando um conceito. Esse conceito possui uma forma, e essa forma vai servir de material para futuros pensamentos e as crenças. Por isso, é importante tratar os corpos sutis para promover uma melhor qualidade de vida no presente e garantir melhores condições no futuro. E é por isso que no meio espiritualista costuma-se afirmar que pensamento é matéria, porque com ele construímos este corpo e vamos construir os futuros. Que fique claro que não estou falando dessas ideias que vêm sendo tão difundidas de que é só ficar pensando em algo que vamos conseguir materializar. Achar que ficar pensando firmemente em um carro, ele vai aparecer na nossa garagem. Nada disso. Bem, vamos voltar para o assunto e falar agora do corpo causal. O corpo causal é aquele através do qual a nossa alma se expressa no mundo físico. Nele estão guardadas todas as informações de diferentes personalidades que experimentamos em todas as nossas encarnações, em todas as nossas existências. Ele reúne as experiências gravadas nos corpos físicos, emocional e mental, agindo como um depósito dos nossos conhecimentos e das nossas capacidades inatas. Seria como a memória principal, aquela que guarda as informações de todas as memórias específicas. Como eu falei agorinha, o corpo emocional guarda nossos desejos, sentimentos, sensações e emoções. O corpo mental guarda nossos padrões de pensamentos e informações intelectuais. E ambos, o mental e o emocional, fazem isso guardando também as interpretações dessas memórias, dando a elas uma classificação positiva ou negativa de acordo com cada experiência. Se foi confortável, eles classificam como positiva. Se foi desconfortável, como negativa. Já o corpo causal não. Ele não faz juízo de valor. Ele não classifica nada. Ele não diz que algo foi prazeroso, que foi ruim, que foi traumático. O que ele faz é armazenar todas as experiências, examiná-las sem as deturpações dos sentidos e classificá-las de acordo com o grau de aprendizagem, definindo se a aprendizagem foi assimilada, se foi evitada ou se ainda está aguardando certo grau de maturidade consciencial para ser vivenciada. Devido a isso, em uma leitura de aura, nós identificamos no corpo causal o quê? Os talentos, as habilidades, os potenciais inconscientes, aqueles que não conseguem atravessar os blocos, a barreira das crenças limitantes que estão presentes no corpo mental, nem os blocos e os padrões emocionais disfuncionais que estão alojados no corpo emocional. Então, não rastreamos desequilíbrios no corpo causal porque eles não existem no corpo causal e, portanto, nós não precisamos tratá-los. Isso é muito importante de deixar bem claro, porque o corpo causal, nós acessamos o corpo causal para identificar essas habilidades e talentos, tá? Não tem desequilíbrio, não precisa tratar. Eu estou deixando materiais para baixar. São ferramentas úteis, tanto para você quanto para utilizar com seus consulentes. São ferramentas para aprender a identificar emoções ocultas
e aqueles diálogos nocivos, por quê? Porque eles prejudicam o nosso corpo, os nossos corpos sutis, tá? Falaremos disso mais tarde. Mas é muito importante oferecer recursos para que os consulentes possam fazer a parte deles. Isso é fundamental em um processo terapêutico. Terapeuta não é mágico, terapeuta não cura ninguém, mas nós podemos sim trabalhar esses corpos, né? Tratar esses corpos e utilizar essas ferramentas para que os nossos consulentes façam a parte que é deles, que nós não podemos fazer. Bem, por hoje é só. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!